pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica do curso de Ciências Atuariais. Nessa segunda aula sobre Octave, falaremos sobre laços de repetição. Falaremos sobre dois comandos que resultam em laços de repetições, o comando for e depois aplicações do comando. E o segundo comando, o comando while, e depois falaremos sobre uma aplicação do comando while. As referências são essas. Então iremos para o comando for. O comando for ele tem a seguinte estrutura. Nós vamos ter a palavra for, vamos aqui a estrutura da escrita no código. Então essas duas palavras for e end for, ou simplesmente end, indica no código o início e o término do laço de repetição. Aqui a variável, teremos uma variável que vai nos indicar o início e o término deste laço de repetição. Por exemplo, uma variável i indo de 1 até 10. E aqui é o incremento de como que ela vai de 1 até 10. Se aqui não for colocado nada no incremento, ele vai de 1 a 1. Por exemplo, vai de 1 até 10, passando por todos os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu mudar o incremento, então ele pode ir de 2 em 2, de 3 em 3, ou de meio em meio. Então, esse daqui é o que inicia a estrutura do laço de repetição, e esta palavra o que indica onde termina. O que tiver entre essas duas palavras, esses dois comandos, né, o que tiver entre, pode ter vários comandos aqui dentro, será executado no laço de repetição, durante a variação da variável do início até o término. Então, por exemplo, se aqui for uma variável i, o início 1 até 10, e o incremento, vamos supor que é 1, ou simplesmente não ter. Então, isso vai de 1 até 10, e quando o i for 1, esses comandos são executados. E aí chega aqui, volta, muda para i igual a 2. Quando o i for 2, esses comandos aqui dentro são executados. Muda o i para 3. Quando o i for 3, esses comandos são executados. Isso até chegar em i igual a 10. Chegou no i igual a 10, executou pela última vez esses comandos, e aí sai do laço de repetição e continua o programa. Então vamos ver isso lá no Octave. Então aqui no Octave já criei uma pasta aqui da aula 2 e já criei este programa, o A02, que é a aula 2, nosso primeiro programa. E aqui já identifiquei nosso programa. Então o objetivo é falar sobre o comando for. Então primeiro vamos no exemplo do for indo de 1 até 10 sem incremento, ou incremento sendo igual a 1, que aí eu não preciso escrever. Então seria essa escrita. Aqui o for, a variável i indo de 1 até 10, e aqui vai escrever na tela o valor de i. Então vamos ver o que acontece. Vou salvar e executar. Então aconteceu aquilo que foi falado no slide. Quando i for 1, executou o comando só de mostrar o i na tela. E mudou para 2, para 3, para 4, para 5, até 10. Né? Que o comando era só i na tela do nosso programa.
aqui. O único comando é mostrar o i na tela. Então vamos a outros exemplos. Eu posso pôr simplesmente i, ou por exemplo, eu poderia usar vou colocar agora o comando disp i, que é pôr o valor de i na tela. Vamos ver que diferença tem de um para o outro. O laço de repetição é o mesmo, o i vai variar de 1 até 10 com incrementos de 1. Esse daqui foi a primeira execução, o primeiro for, mostrou i igual a 1, i igual a 2. E esse daqui, o disp só mostrando o valor de i, que número está armazenado em i. Então aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que a gente quer ir a partir de 1 até 9 em 2 em 2. Então, ao invés do incremento ser 1, vou colocar o incremento sendo 2. Então, vai ficar dessa forma. For i indo de 1 até 9, de 2 em 2. Então, vai ser 1, 3, 5, 7, 9. E aqui mostrar i na tela. Então, vamos ver como vai ficar essa execução. Então, essa daqui é a parte do terceiro for que nós temos como exemplo. 1, 3, 5, 7, 9. Bom, mas eu preciso que aqui seja exatamente o término do incremento. Por exemplo, se eu começo 1, vou de 2 em 2, eu tenho que colocar exatamente aqui 9. O que aconteceria se eu mudasse para 10? Vou supor aqui, se a gente mudar para 10. Será que dá algum problema? Porque o final não vai bater? Porque aqui é 9, o próximo seria 11. Mas aqui pôs 10. Não vai ter problema. Vamos executar e vamos ver que ele vai só executar até 9. Porque como o próximo i seria 11, está fora deste intervalo de incremento dele, o octave não executa o 11. Então ele vai parar no 9. Então, esse daqui é o que a gente fez com o i indo de 1 até 9, de 2 em 2. E esse daqui é o i que a gente fez de 1 até 10, indo de 2 em 2. Pode ver que ele parou, porque o 10 já está fora. O 10 está fora. O 11 está fora do incremento, né, do intervalo do incremento, então ele não executa. Ele parou no 9, mesmo o 10 estando à frente. 11 estaria à frente do intervalo final, então ele não executa. E se a gente mudasse, pode ser um incremento número decimal? Sim, um incremento pode ser números decimais. Por exemplo, vamos supor que a gente queira ir de 2 até 10, indo de 0.2 em 0.2, 0,2 e 0,2. Então vamos supor que a gente quer fazer esse daqui agora. Então vamos fazer este laço de repetição. Indo de 2 até 10 em 0.2, 0,2. O incremento sendo 0,2. Então tá aqui. 2, 2,2, 2,4, 2,6, até chegar a 10. Então este foi o último laço de repetição que nós fizemos. Bom, mas nós podemos ir do número 10 até o menos 10, por exemplo, indo com valores negativos. Ou seja, o incremento ser negativo. Sim, o incremento também pode ser negativo. Vamos supor que nós queremos ir de 10 até menos 10 e diminuindo 10, 9, 8, 7, 6, chegar até menos 10, ou seja, o incremento ser negativo. Pode, não tem problema. Então vamos
Então, aqui nós temos esse daqui, começando com 10, 9, 8, 7, 6, chegando até menos 10. Incremento menos 1. E o ponto inicial do incremento pode ser números decimais, o ponto inicial e o ponto final. Também pode, por exemplo, se a gente quer começar de 0,2 a chegar até 2,2 e o incremento ser 0,1, nós podemos ir sem nenhum problema, chegar a partir de 0,2 até 2,2. Então, também os limites aqui do incremento, o inicial e o final também pode ser números decimais. E aqui temos a parte. Entretanto, ao trabalhar com números decimais aqui no incremento, nós devemos tomar um cuidado. Por quê? Que cuidado temos que tomar? Se o incremento, i, a variável i, for um índice de algum array, ele não pode ser decimal. Ou seja, se eu quiser salvar esses resultados num array, ele não pode ser decimal. No array, a indexação do array tem que ser número inteiro. Então, como que a gente faria esse laço de repetição? O for indo para números inteiros e eu ainda o resultado sendo esses decimais, de 0,2 até 2,2. O que nós poderemos fazer? Se a gente multiplicar aqui por 10, nós vamos de 2 até 22, de 1 em 1. Se a gente multiplicar aqui por 10. Multiplicando aqui por 10, então nós temos incrementos sendo número inteiro. Mas se eu quero pôr na tela esse valor decimal, se eu multipliquei por 10, o resultado na tela, então eu divido por 10 ou multiplico por 0,1. Então aí nós teríamos este for. Indo de 2 até 22, de 1 em 1, mas só que o resultado eu ainda quero que seja esses anteriores. Então eu multiplico por 0,1. Então, vamos ver como que fica. Então esse daqui foi o i partindo de 0,2 até 2,2. Mudando 0,1, que é este primeiro laço de repetição. E o segundo laço de repetição, que aqui é o i multiplicando por 0,1, nós vamos ver que vai dar o mesmo resultado. Partindo de 0,2 até 2,2. Entretanto, o incremento, ou seja, o índice, está assumindo apenas valores inteiros. Que se eu precisar criar algum array, criando um array, esse número aqui, o índice do array precisa ser inteiro. E aí ele criou o array. Se nós colocarmos aqui, o que vai acontecer? Nós temos um erro aqui. O indexador do array tem que ser um número inteiro. Tá?
Então aí gera um erro. Por que gerou o erro? Porque esse indexador aqui, neste for, não está sendo número inteiro. Bom, então na parte de comando for, é isso. Na segunda parte, vamos ver sobre aplicações do comando for.